GP Fire Sandman. Voltamos para falar do sexto arco de Sandman, Fábulas e Reflexões. Ai, gente, assim, vamos lá. Depois que você gosta de Sandman, tem certos arcos que você começa a gostar. Mas na primeira leitura, gente, puta que pariu, na primeira leitura você fica puto com certos arcos. Acho que eu não sei se eu, agora não lembro se eu comentei lá na Terra dos Sonhos, que é o terceiro arco. E agora, em Fábulas e Reflexões, parece que tem, assim, uns fillers que o Neil Gaiman, ele não sabe pra onde ir. Ele tá meio que ganhando tempo, não sei. Tanto Terra dos Sonhos como Fábulas e Reflexões é um apanhado de histórias descentralizadas que não acompanham, assim, um desenvolvimento, um desenvolver do Morpheus, ou um desenvolvimento do Morpheus, né? Elas têm a ver com o cânone, elas expandem o universo. As mais interessantes são aquelas que dão pistas ou vão fornecer algum tipo de ferramenta ou alguma coisa que vai agregar pro lore, pro cânone mais pra frente, né? Por exemplo, teve a história da Nada. A Nada foi, assim, um inserto ali que depois foi muito importante pra Estação das Brumas, né? Então é um excelente exemplo de como uma historinha dessas, assim, solta, separada, vai agregar muito, muito lá pra frente. Aqui em Fábulas e Reflexões vai ter isso também, tá? Mas a minha crítica não é, talvez nem crítica, é assim uma opinião muito minha, que na primeira lida você tá lendo isso e fala, puta merda, vai tomar no cu, Neil Gaiman, porra, conta a história, eu quero saber da história, né? Então, assim, foi muito, mas muito frustrante ler tanto Terra dos Sonhos como Fábulas e Reflexões na primeira leitura. Eu tenho um certo problema também com isso com o arco anterior, que é um jogo de você, né? Ele parece ser um arco totalmente descentralizado, mas também é um conto que vai agregar muito, assim, as peças periféricas desse conto são muito importantes lá pra frente, sabe? Então, não é de se jogar fora, mas é um conto que parece que vai tentar andar paralelamente à história principal. De primeira, me frustra. Na releitura, como eu sei, né, o que é importante, eu tô prestando atenção nessas coisas importantes, elas ficam um pouco mais palatáveis, elas ficam até bacanas. Mas assim, então eu acho que eu tenho esse problema com primeiras leituras, né? Tanto que todo o conteúdo aqui do GB Fire é uma releitura, né? Onde parece que eu consigo apreciar muito melhor a obra, né? Já diria o poeta, quem lê de verdade é aquele que relê. Mas, dito isso, vamos com esse arco. E também mais uma coisa, né? Tanto Terra dos Sonhos como Fábulas e Reflexões, eles não estão assim na ordem de publicação. Por exemplo, Fábulas e Reflexões tem a 29 a 31, depois pula lá para 38 a 40 e depois pula de novo para 50, né? Por quê? O Neil Gaiman às vezes parecia que estava ganhando esse tempo e colocava uma história ali no meio da continuidade, né? Aqui nos TPBs, nos graphic novels coletadas, né, eles têm pelo menos o apreço, né, de pegar e juntar tudo isso que tem o mesmo tema, né, em um único encadernado, né. Para vocês que estão observando, né, as descrições do post, eu sempre estou colocando os TPBs, o mais recente TPB, né, que é a edição especial de 30 anos, né, que segue também uma norma lá da gringa, da Vertigo ou DC Black Label, né, enfim, da DC. Mas vamos lá! Cara, esses contos, né, na verdade, são 6 ou 7 contos que eu vou comentar aqui por cima cada um deles. Primeiro vai começar com o Rei da América. Lembrando, né, o tema destes contos é tipo pegar personagens reais, que realmente existiram na nossa história, e tentar pôr o Neil Gaiman, os perpétuos ali no meio, né, pra fazer uma piadoca, né, tipo uma ficção histórica, por assim dizer. Esse Rei da América era um malucão que existiu lá em São Francisco. Ele se achava o Rei da América mesmo, né? O Imperador da América. O Neil Gaiman pega, né, e coloca que ele também era fruto de uma aposta entre os perpétuos. No caso, entre o sonho e a desespero. No caso, aqui o tema é que, assim, ó, Morpheus, né, a desespero falando, Morpheus, eu vou pegar esse cara aqui, ele vai se matar, né, porque ele tá desesperado, ele não sabe fazer nada.
né? E não tem nada que você consiga fazer. Aí o Sandman fala, bom, eu acho que eu posso, né, sim, dar uma outra medida. Ele dá um sonho pra esse cara. E o sonho desse cara era ser o Imperador da América, né? Que ele começa a escrever pra todo mundo, né? O povo entra, né, na galhofa, né? Que ele era um malucão, mas ele era amado, ganhava refeição, ganhava ônibus de graça, né? Todo mundo queria trocar uma ideia com ele, né? E passou-se assim, né? Ele foi ficando feliz. A desespero, vendo que talvez ela não ganharia a aposta, né? Ele não ia se matar no seu desespero. O sonho dele estava prevalecendo, mesmo ela tentou pedir ajuda para os outros irmãos, né? Então tem até uma parada ali da delírio, né? Vai tentar mexer com esse delírio imperial dele. A desejo também vai tentar forçar, né, a dar alguma coisa que ele deseja muito para ele sair desse papel. Ele não sai, né? Ele continua sendo o imperador da América, né? Até a sua morte. Foi de causas naturais, né? E quando chega o momento, né? A morte vem para buscar ele, mas o sonho fala assim, espero que tenha aprendido a lição, né? Não é falar da lição, mas a lição aqui, ó, um sonho pode bater qualquer desejo, qualquer desespero e qualquer delírio seu, uma vez que a pessoa realmente almeja aquele sonho. É bacana esse conto, né? Aqui eu vou juntar duas histórias separadas, tá? Tem o Termidor e a Canção de Orfeus. Elas estão separadas porque elas foram publicadas muito separadas uma da outra. Uma é na 29 e outra é na 30 e tralalá pra frente, tá? A primeira é assim, a Johanne Constantine. Lembra da Johanne Constantine? Ela apareceu naquele conto do Rob Gadling, né? Aquele amigo do Morpheus que não morre, né? Eles se encontram a cada 100 anos. Ela uma vez aparece, né? Tentando caçar eles como se eles fossem umas bruxas ou demônios, né? No caso, o Morpheus precisava de um help, né? De tirar um artefato da França em meio à revolução do iluminismo, né? Da quebra dos reis, onde o Robespierre estava cortando a cabeça de todo mundo. Eu já comentei isso em alguns outros podcasts, por exemplo, de Farfid Gatuno, né? Que o iluminismo ele representou uma quebra com a fantasia, né? Ele quebrou com as magias que existiam no universo, porque, né, o iluminismo pregava que a razão era o cerne de tudo. A gente devia se desragar, né, desgarrar de religião, de mitos, de feitiçarias, de magia, de contos oníricos, né? Nisso, ele precisava retirar um artefato que muito provavelmente ia ser destruído pelos iluministas, né? E a Johanne aceita a missão, vai até lá, ela tem que se desvencilhar, né, dos inquisidores iluministas, né? Inclusive, um deles era o Robespierre, que também prendeu o Max Payne, né? Max Payne é visto preso, né? Porque ele também foi perseguido, um excelente escritor, bababá. Então a Johanne tá meio nesse fuso inteiro e tem que salvar. E o artefato que ela tem que salvar, gente, é uma cabeça decepada que fala, né? Ela chama ele de Orfeus. E ela realmente consegue retirar a cabeça, né? Depois de um perrenguezão, quase foi presa, né? Ela poderia ser decapitada, mas ela consegue escapar da França levando a cabeça de Orfeus viva para um lugar seguro, né? Onde com certeza os iluministas iam tentar destruir esse artefato mágico, porque a razão deve prevalecer. Mas enfim, depois, né, vai ter os outros contos que vai contar a origem da cabeça do Orfeu falante, né? Que vai ser em Canção de Orfeus, que vai pegar o mito de Orfeu. Se você não sabe, existe realmente um mito de Orfeu, que era o filho de Apolo com a Calíope, né? E eles tiveram um filho que era Orfeu, que era um cantor fenomenal, de lira, tocador de lira fenomenal. O problema é que no casamento dele com a sua esposa, ela foi assassinada, né? Ela morreu e ele tem que viajar até os recôncavos da morte, né? Até o mundo dos mortos para conseguir pegar ela, né? Então tem toda essa... O Neil Gaiman pega e fala assim, não, ele não era filho de Apolo, coisa nenhuma, ele era filho de Morpheus, que era também um deus da antiguidade grega, né? Também relacionado ao sonhar, mas a gente sabe, né, que aqui nesse mundo quem impera são os perpétuos. Então ele era filho do nosso Sandman, né? Então toda a família aparece ali. Eu acho que é a primeira vez que vai aparecer o Destruição, né? O filho pródigo que sumiu, que pediu para sair, né? E ele também tá, assim, instaurando outros aspectos do mito grego, por exemplo, a guerra, né? Os outros perpétuos também aparecem.
né, a morte, o destino, o delírio, todo mundo tá ali, né, pro casamento, né, que vai acontecer a coisa maligna da esposa morrer. No caso, quem dá dica pro Orfeus ir para o submundo dos mortos é o próprio Destruição. Isso é muito importante. Quem dá a dica para o Orfeu descer ao mundo dos mortos é o Destruição. Lembra, o aspecto dele é destruição. A dica era ir até a irmã, né, a morte, que ela vai dar os caminhos, né, para ele seguir até o reino de Hades. E vai se seguir que nem o conto original. O Orfeu tem que sair do inferno e não olhar para trás. O problema é que na porta do inferno ele olha para trás e a moça volta ao mundo dos mortos. Ele falhou na sua missão, né? Ele perdeu seu amor para sempre. Nisso ele vai ter que se enfrentar com certas, personalidades do mito grego, que são as bacantes, né? Que são tipo umas mulheres que são assim filhas do Baco, né? O deus da orgia e da festa. E elas souberam, né, das canções maravilhosas de Orfeus e elas o querem, né? O problema é que Orfeu é muito apaixonado pela sua esposa morta, né? E se você nega os desígnios de orgia e de sexo selvagem dessas bacantes, você será destroçado, né? O que acontece? Elas destroem todo o corpo dele, deixando só a cabecinha decepada. O Orfeu nada faz, né? O Orfeu só deixa, né? O Orfeus, assim, ele até diz, né? A sua vida é sua para fazer o que você devia fazer, né? E você tentou fazer uma coisa que não devia, né? E agora você tem que pagar pelo que você fez, né? Então, o Orfeus nada faz. Deixa a cabeça do seu filho lá, né? Para viver, para chegar até na Revolução Francesa, né? A ser quase destruída, né? Mas pelo menos ele mandou a Johanne Constantine meio que deixar a cabeça do seu filho segura em uma ilhota. Lembrando que também a mãe do Orfeus já apareceu, né? Era a Calíope, lá naquele conto, né? Do Terra dos Sonhos, onde ela era abusada sexualmente pro cara ter as ideias do escritor, né? Então tudo meio que vai se conectando, né? Tudo vai meio que se ligando nesse universo de Sandman. O que, por uma maneira, assim, muito legal, mas, de novo, na primeira leitura é muito difícil você ir conectando esses pontos, né? Se você não prestar muita atenção, né? Depois vai ter um conto que é A Caçada, que eu adoro muito. Esse conto A Caçada é assim, nada mais é do que cuidado com o que você deseja. Ou o que você deseja, às vezes, não é o que você quer e você vai encontrar de outra maneira. Ele vai se passar lá nos mitos eslavos, né? No leste europeu, onde vai ter um cara que ele vai receber uma foto e ele vai se apaixonar por essa foto e vai tentar chegar na moça dessa foto até o final. E nisso até ele encontra outra mulher, né, uma lupina e tal, eles caçam junto, bababá, e segue sua viagem. Ele vai pedir ajuda da Baba Yaga, vai trocar o coração de Koschei, o imortal, com a Baba Yaga para ajuda, até chegar lá na moça, olhar a moça e falar, tá, não era isso que eu queria, e vai embora para ficar de volta com aquela moça que ele reconheceu no meio da sua jornada, né? Tipo, a paixão verdadeira mesmo foi encontrada no meio da jornada, não no final dela, né? Um conto muito bacana. Eu gosto muito, né? Porque mexe muito com coisa que tem lá no Hellboy. Tem muita coisa no Hellboy, né? Principalmente a Baba Yaga, o Koschei, né? Aqui o Neil Gaiman usou um dos verbetes, assim, padrão do Koschei, né? Que é Koschei. No universo de Hellboy, o Mignola usou outro, que é o Koschei, né? São contos, os mesmos contos contados de maneiras diversas, né, no leste europeu. Tem outros easter eggs, por exemplo, o Coração da Nada, ou o Coração do Vórtice também é visto aqui, mas nas mãos da Baba Yaga, né? Então é muito legal de acompanhar essas conexões. Depois vai ter também o Augusto, que vai contar, né, a história do segundo César de Roma, né? Que ele era meio que abusado. Ai, meu Deus, de novo abuso sexual, mas beleza. Abusado sexualmente pelo seu tio, o famoso Júlio César, né? Tem algumas teorias que isso possa ser verdade, né? E isso vai estar todo entrelaçado no sentido que esse cara, ele quer fugir do olhar divino. Então ele pede, o Sandman dá uma dica pra ele, ó, se você quer fugir do olhar divino, faz isso aqui, se veste de mendigo, né? E assim você não vai ter o olhar divino olhando para você. Por quê? O César e Augusto, né? Eles são vistos como divindades na grega, na Roma antiga, né? Então ele queria que o tio que abusava sexualmente dele
não estivesse ali quando ele tomasse algumas decisões, né? Então ele tinha que fugir desse olhar divino, onde os deuses não iam olhar. Então ele pediu ajuda para uma entidade maior, né, que é o Sandman, e ele deu essas dicas aí, né? Então a gente vai conhecer a história do Augusto tentando fugir desse olhar dos deuses. Vai ter também uma história do Marco Polo, onde ele estava lá no meio da China e ele se perde em uma área que é meio difusa. Eu até esqueci o nome, como é que eles chamam aqui, mas é tipo uma terra paralela entre o sonhar, onde assim as pessoas podem se perder ali e elas nunca mais se acham, né? É uma terra onde as pessoas lembram, mas não lembram dela. É aquela parte meio efêmera do sonho, onde todo mundo sonha com ele, mas ao mesmo tempo não conseguem acessar ela no livre-arbítrio, né? É uma coisa bem efêmera, muito onírica, né? E super subjetiva, né? Tanto que o Sandman encontra o Marco Polo ali, ele fala, porra, você se fudeu, hein? Aqui não tem saída. E falou. Mas por acaso o Marco Polo ofereceu água pro Sandman, e nessa hora o Sandman estava tentando voltar pro sonhar, então ele acaba nessas partes meio que difíceis de sair, né? E daí o Sandman até ajuda ele por causa da bondade de Marco Polo de ceder uma aguinha pra ele, né? Mas enfim, fofo, também fofo. Depois tem Parlamento das Gralhas. Aqui eu vou dar um highlights out para a artista, que é Jill Thompson, né? Uma hora eu vou falar mais da Jill Thompson, principalmente nos spin-offs dos Jovens Eternos, os Pequenos Eternos, né? E aqui ela vai desenhar esse conto onde, lembra do Daniel? O filhinho do Morpheus, aquele que nasceu na Terra dos Sonhos, dentro da Hipólita, da Hipólita. Então ele vai engatinhando e ele acaba no sonhar. Então a gente vê que esse garotinho, enquanto ele cresce, ele tá ganhando alguns poderes, né, relativos ao sonho. E ele vai acabar lá na casa do Caim e do Abel, e lá vai ter uma moça que já tinha sido comentada, né, a moça da caverna. Acho que até alguém já chega até falar que ela era a Eva, né? Então cada um ali vai contar um conto diferente, um conto de gralhas, bababá. Essa mulher, né, ela vai recontar o mito de origem dos humanos, vai contar que Deus criou Adão, aí veio a primeira mulher dele, que era a Lilith. Então segue bem até a Bíblia ali, os contos apócrifos, né, que Lilith fazia amor em cima de Adão, então ela não era digna, então ela foi banida, né, e bababá. Aqui o Neil Gaiman vai colocar uma coisa que é dele, né? Nunca tinha aparecido em outros contos, que é tipo a segunda esposa. Uma mulher que realmente foi criada do zero, foi criando, e ela nunca foi nominada, né? Ela nunca deu certo, assim, né? De ser criada do zero, nunca foi compatível, então ela foi banida. Depois veio, né, a criação da costela do Adão, que foi a Eva, né? E tudo o que sucedeu. Aqui, a Lilith, a Inominada e a Eva é para fazer um paralelo com as três bondosas, né? A Hecate, né? A três que são una. Isso sempre vai ressoar nas histórias do Sandman. E aqui na história da Eva, o Neil Gaiman tá tentando fazer a mesma coisa. Por exemplo, no conto anterior, eu esqueci de comentar, né? Que quando a Tessália invade o sonhar, ela leva um time de 3. Ela, a Foxglove e a outra cozinheira, né, que estava grávida. Ou seja, a Foxglove sendo a mais jovem, a sua amada grávida sendo a mãe, né, e ela sendo uma bruxa eterna, né, a mais velha, né. Então sempre fazendo esse paralelo com as três bondosas da Hecate. Mas depois, né, o Daniel volta pro seu caminho. Terminando, né, esse confabulado de contos com o Ramadã. Cara, talvez a história mais retirada no universo de Sandman, mas talvez a mais famosa, porque ela foi muito premiada, né? Ela é muito conhecida, tanto conhecida pelos seus prêmios como as tretas, né? O Ramadã é a história de um sultão, né, nas antigas, e esse sultão, ele meio que ameaça os seres que estão acima, as ordens que estão acima, de soltar ao mundo um mal muito foda. Um mal tão foda que ia até bater na realidade como ela é, né? Nisso o Sandman fala, talvez eu tenha que intervir. Daí ele vai até o sultão e fala, tá, não faz isso. O que você quer? O sultão, por sua vez, ele fala assim, tá vendo a minha cidade? Olha como ela é maravilhosa.
Tem tapete voador, tem dragão, tem cobra ali, tem seres mágicos, tem mágico, tem amor, né? As pessoas são maravilhosas. Eu quero que a minha cidade dure pra sempre. O Sandman falou assim, ó, eu acho que eu até posso fazer isso. O cara falou, beleza, então temos um acordo. Cara, o conto é meio que interrompido abruptamente e nos leva a Bagdá de hoje em dia. Bagdá de hoje em dia, já nos anos 90, né? A gente tem noção que o Iraque é uma zona de guerra eterna, né? Inclusive Bagdá. E o artista aqui, que é o P. Craig Russell, né? Um dos meus artistas favoritos, pinta Bagdá como uma zona de guerra desolada. Pessoas morrendo, pessoas em pobreza infinita. Bagdá toda destruída, né? E nisso a gente vê que o sonho, ele conserva a Bagdá, a cidade do sultão, dentro de um frasco, assim. Ou seja, ele realmente cumpriu a promessa. A Bagdá eterna, ela está eternalizada nos sonhos. Os sonhos que são contados e recontados em histórias, né? De uma Bagdá, com Aladim, com Simba, com o tapete voador, com os gênios, com as fênix incorporadas em jarro. Tudo aquela exorbitante esculturas e arquitetura das antiguidades ali do Império Bizantino. Tudo conservado nos sonhos. Ou seja, o sultão realmente teve aquilo que ele quis. Bagdá eternizada para sempre. Talvez não de uma maneira que ele queria, mas era o que o sonho conseguia fazer por ele. Muito, muito foda, velho. O desenho do P. Craig Russell aqui, ele fez de uma maneira diferente, que não é o usual dele. Ainda muito legal, mas não é o do jeito que eu gosto. Tem outros contos do P. Craig Russell que eu gosto muito mais. Mas ele fez, né, pra caber nesse conto de fábula. E até no final, né, quando mostra a Bagdá toda fodida, daí volta ao estilo que eu realmente gosto, né? Infelizmente, bem nessa hora. Gente, também esse conto, além de ser muito premiado em todo lugar, ele foi motivo de polêmica alguns anos atrás, porque a Panini traduziu errada. Eu não tenho certeza se está traduzido errado na versão definitiva, mas pelo menos na edição de 30 anos está errada numa parte muito, mas muito importante mesmo, que é na conversa nele com o sonho. Eles traduziram essa parte, tipo, eu não vou liberar o troço, em troca eu não quero morrer jamais. Isso tira o sentido, porque o que ele realmente diz no inglês é, em troca eu quero que a cidade, morra jamais, né? A cidade seja eternizada usando esse termo de morrer, né? Então deu um bafafá gigante anos atrás, né? Até o Neil Gaiman, acho que ele repercutiu no Twitter. O editor que tinha traduzido essa parada na época também repercutiu lá, falando, foi um erro mesmo, porque a gente usou não sei o que, bababá, enfim. Pena. Se você tem a edição de 30 anos, saiba que está errada. Eu fiquei putaço e fui lá e corrigi a caneta mesmo. Eu rabisquei a página do gibi com caneta. Troquei pra tradução mais correta, né? E que realmente faz sentido com a história, né? Tem gente que vai ficar, puto, como assim? Você rabiscou a arte do balão? Eu rabisquei, não me importo com isso. Eu quero que a história esteja íntegra no seu sentido original. Mas é isso que eu tinha pra dizer sobre arco Fábulas e Reflexões de Sandman. Nossa, eu acho que eu falei até um pouco demais. Achei que não ia dar tanto, mas deu muito. Principalmente por esses arcos que eu acho meio away, né? Mas é isso que eu tinha pra dizer. Eu acho que agora a gente embarca em alguns spin-offs, tá? Que a gente está maduro o suficiente para ir para o spin-off da minissérie da morte. Mas isso é outro programa e a gente se vê lá. Por favor, compartilhe, comente. Fala o que eu falei errado. Eu devo ter falado muita coisa errada nesse programa. Fala aí. Valeu.